Uma outra camada que a gente também pode ter automação de testes é a camada mobile. E nesse caso, funciona de maneira muito similar à aplicação, à automação de testes que a gente faz numa camada web. Por quê? Porque dentro do dispositivo móvel, ele também tem os elementos e também tem como identificar cada um desses elementos. E ao identificar esses elementos, eu já estou cumprindo a primeira parte do meu teste automatizado, que é identificar e mapear esses elementos. Durante um bom tempo, eu ouvi falar sobre o termo automação de testes como sendo um termo genérico, universal, que servia apenas para uma coisa, que era a automação dos testes do front-end. E quando a gente fala em front-end, aqui estou ainda me relacionando especificamente a testes de aceitação. Ou seja, aqueles testes que você vai percorrer o uso de uma aplicação, por exemplo, uma aplicação web, tentando validar se o comportamento dela é aceitável ao seu usuário. Por muitos anos, o termo automação de testes foi empregado para um fim específico, que era de validar o front-end das aplicações, simulando ser um usuário real. Por diversos anos, todas as vezes que alguém mencionava o termo automação de testes, na hora o que vinha em sua cabeça era isso. Mas o que acontece hoje em dia é que as aplicações elas evoluíram e nessa evolução diversas camadas apareceram. E essas diversas camadas podem ter em cada uma delas um tipo de automação de testes diferente. E isso faz com que você, a partir desse vídeo, tenha a clareza de que automação de testes por si só não é um termo que consegue ser específico o suficiente. E é justamente por isso que dentro desse vídeo eu mostro para você quais são as 10 principais camadas nas quais você precisa implementar automação de testes. E a gente vai começar aqui pela camada número 1. E nessa camada número 1 aqui a gente vai chamar de testes de unidade. Veja só que interessante. Quando a gente fala sobre testes de unidade, nós estamos olhando para um objeto. Que objeto é esse? É um método pertencente a uma determinada classe da sua aplicação. Júlio, é apenas método? Porque quando a gente fala de método, nós estamos falando de orientação objeto. É apenas método mesmo? Não. Você também pode ter uma função. Né? Se você está utilizando aí um paradigma, né, de programação funcional, pode ser sim uma função, desde que ela seja isolada. E é aqui que está o segredo dessa camada especificamente. Quando a gente fala sobre automação de testes de unidade, estamos dizendo que nós iremos pegar essa pequena parte do software e pegando essa pequena parte do software, iremos isolá-la e então criar um ambiente no qual eu possa simular ou possa utilizar aquele determinado pedaço e validar que ele funciona corretamente. É isso que eu mostro para você dentro desse slide. Eu te mostro aqui que nós temos na parte de cima um elemento aqui que é o meu método buscar viagem e logo embaixo eu crio então um teste automatizado para validar essa pequena unidade. O que esse meu método faz? Aqui abstraia um pouco a sintaxe que eu estou utilizando, mas só para que você saiba, eu estou usando aqui Java com um framework chamado JUnit, ok? Então ele tem essa anotação em amarelo @test e embaixo dela você vai ter um método público void que tem ali então, né, uma descrição de o que é o teste que eu quero criar. Então aqui eu estou criando um teste
buscar viagem. Por que isso? Porque o meu método é um método de buscar viagem. Só que olha só que interessante, quando a gente fala de teste de unidade, nós estamos isolando, né, esse produto antes de executar o seu teste. Logo, eu primeiro crio um mock, então eu crio esse mock para isolar aquele determinado método buscar viagem das possíveis dependências externas dele. Depois disso, eu uso o método buscar viagem, uma vez que eu quero testá-lo, e por fim eu valido que o resultado esperado, ou que o resultado obtido foi o resultado esperado. Percebem aqui, então, eu estou descrevendo para você como que é a montagem de um teste automatizado para pegar essa camada específica, que é quando a gente fala da unidade, certo? A unidade, então, depende que eu isole o que há de dependências externas dela. Bacana, né? Então essa daqui já é uma das diversas camadas nas quais você pode utilizar a automação de testes. Por isso, volto a dizer, falar o termo hoje que você automatiza testes é algo que é muito genérico. Se hoje você diz, eu automatizo testes e você sabe automatizar testes na camada de unidade, isso está correto, porque realmente você tem essa abrangência. Mas pode ser que não, pode ser que você automatize testes em apenas uma das diversas camadas que existem para que você possa automatizar testes. É disso que a gente fala aqui dentro desse vídeo, só para que você possa se situar e entender a abrangência desse termo, ok? Então aqui nós vimos a nossa primeira camada, que é a camada de unidade. Vamos partir para uma segunda camada agora, que é a camada de integração. Se na unidade nós tínhamos que isolar o nosso método das suas dependências externas utilizando um mock, no teste de integração isso já não acontece mais. Então perceba, eu tenho ainda o mesmo método buscar viagem, ele ainda está aqui. Só que nesse momento o meu teste de buscar viagem, ele removeu o mock. E por que isso, Júlio? Porque o próprio nome já diz, na camada de teste de integração, eu integro os elementos, eu não mais isolo eles, eu não mais excluo as dependências externas. Não, dessa vez eu permito que o método esteja todo conectado para que eu possa então testá-lo conectado e então validar que ele funciona de maneira apropriada. Júlio, qual que é a diferença aqui entre a automação de testes de unidade e a automação de testes integrados? É que quando você está no nível de unidade, ele roda muito mais rápido e você tem pouquíssima dependência. Ou seja, se por acaso em algum momento o seu teste automatizado de unidade quebrar, você sabe que o problema está acontecendo naquela unidade especificamente. Quando você parte para um nível de integração, onde você remove os mocks e você passa então a trabalhar com os elementos reais, com as suas dependências reais, se por acaso um teste quebra, por exemplo, o teste do buscar viagem quebrou, eu não sei se o problema, a causa raiz daquela determinada falha, daquele determinado bug, surgiu do método buscar viagem, ou se surgiu do banco de dados, ou se surgiu de uma outra classe que fazia parte das dependências externas que esse método tinha, assim sucessivamente. Mas é muito importante que você saiba que, olha só, já temos aqui então duas camadas nas quais nós podemos utilizar a automação de testes. Vamos agora para uma terceira camada, que é a camada dos componentes. Esse daqui já é mais voltado a testes em um front-end moderno, né? Veja, quando eu falo front-end moderno, eu estou falando de aplicações construídas em Angular, ou em React, ou em Vue.js. São aí alguns frameworks de front-end que são modernos. Eles permitem que nós construamos aí, então, elementos que eles funcionam de maneira desacoplada da página. Júlio, como é isso especificamente? Pensa assim, pensa que você poderia construir essa calculadora que nós temos aqui nesse slide e que você poderia testá-la sem que você precisasse especificamente plotar essa calculadora dentro de uma página web. Você
provavelmente começou a ouvir falar de automação de testes quando se fazia uso ainda de frameworks como, por exemplo, o Selenium WebDriver, em que ele abria o browser, navegava até uma determinada página, interagia com os elementos, não é isso? Pensa que em um teste de componente você não precisa abrir o browser. Você pode simplesmente carregar dinamicamente o componente e então testá-lo de maneira isolada. Isso é algo que é muito, mas muito bacana dentro do que a gente chama de front-ends modernos. Por que isso? Porque você consegue, mais uma vez, seguindo aquele mesmo estilo de benefício que nós tínhamos com os testes de unidade, isolar esse componente e testá-lo de maneira isolada, sem ter que depender das suas dependências externas. Isso é sensacional. E aqui eu trago para você novamente um exemplo de um pedaço de código. Então na parte de cima nós temos uma class calculadora componente, ou seja, é uma classe, dessa vez em JavaScript, que está aqui então representando essa calculadora. E então ela estende ali a React, por exemplo, que é ali aqui apenas fazendo essa referência que ele está ali então fazendo uma extensão a um componente do React, ok? E dentro dessa classe o que tem? Tem métodos de ação para cada um dos botões, ou seja, existem métodos para interagir com esses botões que estão dentro da calculadora, e além disso ainda a gente tem métodos de renderização, ou seja, métodos que vão fazer com que a calculadora seja apresentada. Então isso tudo é o que a gente tem dentro dessa classe. Só que o que acontece? Quando eu quero testar isso, e aqui novamente vocês vão ver que eu tenho também um método de teste, só que ele está aqui agora escrito de uma forma diferente. Aqui ele está escrito em JavaScript, ok? E aqui nós estamos utilizando um framework chamado Jest, para que eu possa escrever esse teste. Mas, novamente, entendam que aqui é uma abstração. É simplesmente para que você possa entender mais ou menos o que acontece dentro de um teste como esse. Veja só o que acontece. Eu importo a calculadora, que é a minha classe que está acima. Eu populo as suas propriedades padrão. Então, pensa que quando a gente fala de componentes, ele tem propriedades. E essas propriedades podem ser carregadas ou podem ser imputadas. Ok? Mas vamos dizer então que aqui no meu teste, além de importar a calculadora, eu populei essas propriedades iniciais, e então eu faço chamadas aos métodos. Eu não preciso clicar nos elementos da calculadora. E isso que é o bacana aqui quando a gente fala de automação de testes de componente, porque você pode chamar os métodos especificamente. Depois disso, eu interajo, né, depois de interagir com um elemento, com um desses métodos, eu então analiso as propriedades dessa minha classe para identificar se o resultado obtido é o resultado esperado. Que interessante isso, não? Veja, eu tinha então uma classe com diversas propriedades, eu imputei essas propriedades, executei os métodos dessa classe e então analiso para saber se o resultado obtido é o resultado esperado. E tudo isso eu fiz sem ter que abrir o browser necessariamente. Eu apenas fiz a chamada diretamente ao componente. Bacana, né? E aqui vai então a terceira camada já de automação de testes. Nesse momento você deve estar pensando assim, mas caramba, eu achava que a automação de testes era só na interface gráfica e na API. Não é. Você tem outras diversas camadas aí onde pode haver automação de testes, né? Aqui você já está vendo, já são 3. Vamos para a quarta? Outra camada que hoje em dia também é mega importante de se ter automação de testes é dentro da camada de APIs REST. Hoje em dia é algo que é muito falado, inclusive tem um curso meu gratuito que você pode ter acesso através aqui do meu YouTube, né? Onde você pode aprender aí através de 20 aulas sobre como testar APIs REST. E ainda tem certificado gratuito no final, por isso não perca. Depois dê uma olhadinha na lista aí, nas playlists, e você vai encontrar com certeza ali esse curso. Mas, falando aqui então sobre automação de testes de API REST, imagina que o que você tem aqui nesse retângulo branco acima é um Swagger. E no Swagger você tem lá diversas operações e endpoints
que podem ser ali utilizadas, né, para consumir informações dessa determinada API. E ali você tem também uma forma de escrever um teste automatizado para essa camada. Ali embaixo, então, eu coloco novamente, né, de uma maneira mais abstrata, como que eu montaria um teste para isso. Então eu uso lá um framework qualquer, por exemplo, aqui estou utilizando o JUnit, né, novamente para criar um método de teste. E aí dentro do método de teste, o que eu vou colocar? Lembrando, esse método de teste é o teste adicionar produto. É o que eu vou testar ali do post /v2/produtos, que é de adicionar um novo produto. Então o que eu faço? Eu primeiro preparo os dados da requisição. Então eu vou preparar qual é o body, qual é o header que eu vou enviar, quais são as informações que vão estar na requisição. Então eu envio a requisição. Ao enviar a requisição, ela é recebida pela minha API REST e é processada. Ao processar, devolve-se então uma resposta. E nessa resposta, proveniente do servidor, então eu pego ela e valido que essa resposta é adequada. O que eu valido aqui dentro de um teste de API REST? Eu valido se os dados contidos no corpo da resposta estão corretos, se o status code é o correto, se a mensagem é correta, se o tempo que demorou para responder é um tempo apropriado, tá entendendo? Então aqui, mais uma camada onde você pode ter automação de testes. Interessante, né? Mas não acaba só aqui. A gente ainda tem mais outra camada ainda de um outro formato, né? Um outro estilo de API, que é o SOAP, nesse caso um protocolo diferente, né? Quando a gente fala de REST, a gente tem um modelo arquitetural. Quando a gente fala do SOAP, é um protocolo. Então perceba, aqui nesse retângulo acima branco, você vê o que a gente chama de WDSL, que é ali, então, uma documentação de uma API SOAP. E nessa documentação ele fala, dentre outros, quais são os métodos que estão disponíveis, quais são os atributos, qual é a informação que você precisa para poder saber como enviar requisições para essa API SOAP. E quando a gente fala de um teste aqui para isso, o teste também ele segue algo muito similar ao que a gente viu para a API REST. Olha só que interessante. Eu vou preparar os dados da requisição, eu vou enviar essa requisição, o servidor vai processar essa informação, vai me devolver a resposta, então eu valido que essa resposta está adequada. O que eu valido aqui nesse caso quando a gente está falando de automação de testes em uma camada de API SOAP? A gente está falando de validar que um XML, por exemplo, que é o documento que trafega, né, dentro das comunicações dentro dessa camada especificamente, atende aquilo que eu esperava que ele atendesse, ou seja, veio os valores corretos na estrutura correta. Bacana, né? Mas, Júlio, acabou aqui então? Essas são as camadas onde a gente pode ter automação de testes? A resposta é não. A gente ainda tem outras camadas. E aqui eu trago mais uma para você que também é muito conhecida, que é a regressão visual. O que é um teste automatizado de regressão visual? Ele basicamente olha para a estrutura visual da página e tenta identificar, com base nas regras que você definiu, se a aplicação está sendo renderizada da maneira apropriada. Olha que maluco isso. Na versão 1.0 aqui desse nosso acesso à lojinha, nós tínhamos o botão entrar que estava em verde. Já na versão 2.0, por algum motivo, o botão ficou rosa. Perceba. Se eu tivesse um teste automatizado de regressão visual que analisasse a cor do botão, provavelmente a versão 2.0 teria um teste falhando. Por quê? Porque o botão entrar mudou de cor. Entende o que eu quero dizer? Então, como que eu faço para criar um teste automatizado de regressão visual? Também eu uso lá um framework qualquer que me dê aí a possibilidade de poder escrever os meus testes. Só para você saber, um framework que ele é muito utilizado e que é escrito em JavaScript seria o Galen
Framework, mas você tem diversos outros, procure depois por regressão visual e você vai encontrar com certeza. Mas o que eu tenho que ter dentro desse meu teste automatizado de regressão visual? Eu tenho que identificar os elementos mais importantes da tela, então eu não olho para todos, eu poderia olhar para o acessar lojinha, para o usuário, para o senha, para o botão, não, vou olhar só para os mais importantes, no caso aqui o botão é o mais importante, o botão de ação é o mais importante, então eu vou olhar para ele. Depois disso, eu defino quais são as propriedades e valores que esse determinado elemento tem que ter. E também posso definir questões como distâncias, tamanhos, proximidades que são permitidos. Quando eu tenho tudo isso pronto e que eu faço uma mudança no código da aplicação, eu rodo esses testes e ele tem que me dizer que a aplicação sofreu mudanças e por isso o teste quebrou, certo? Isso daqui é quando a gente fala sobre automação de testes de regressão visual. Mas também não acaba aí nessa camada. Como eu disse para vocês, eu tenho 10 camadas a apresentar aqui para vocês. E agora a gente vem aqui para a camada dos testes de aceitação web. Esses testes de aceitação web, eles são muito similares aos testes que o seu usuário faz. Então, como que o seu usuário faz? Ele vai lá e ele acessa uma determinada, ele abre um determinado browser, ele vai lá e acessa uma determinada tela de login, coloca as suas informações, faz login, depois ele vai lá e cadastra um novo produto. E ao cadastrar um novo produto, bang, aparece ali então uma mensagenzinha dizendo produto adicionado com sucesso. Qual é o tipo de teste que eu poderia fazer aqui nesse caso da aceitação web? Eu poderia simular exatamente o mesmo caminho do meu usuário e então ao final validar que aquela determinada mensagenzinha foi apresentada. O que eu preciso aqui para fazer esse teste automatizado? Eu preciso, óbvio, conhecer cada um dos elementos contidos dentro da página, para que eu possa navegar e interagir com eles. E a gente chama isso de identificação dos elementos ou mapeamento dos elementos de uma aplicação, ok? Então, quando eu falo do teste aqui, o teste é o teste adicionar novo produto, óbvio. E o que eu tenho dentro desse meu teste automatizado? Eu tenho que identificar os elementos que têm interação na tela, ou seja, os campos e os botões que eu gostaria de interagir através do meu teste automatizado. Eu interajo com os elementos clicando e digitando nele, ou seja, o meu script de teste tem lá um passo a passo, onde ele vai clicando em alguns campos e digitando em outros. E por fim, ele valida que as saídas esperadas são as saídas que foram retornadas naquele determinado momento, ok? Então aqui nós temos um teste de aceitação web. O que ele faz? Ele está se aproximando do que um usuário real faria, certo? Ele tenta simular o que um usuário real faria. Só que o que acontece? Isso acontece a cada vez que alguém faz uma alteração no código. Dessa forma, dando confiança aí para quem já trabalhou naquele determinado código e que fez ele funcionar um dia e que quer que ele continue funcionando corretamente, né? Uma outra camada que a gente também pode ter automação de testes é a camada mobile. E nesse caso, funciona de maneira muito similar à aplicação, à automação de testes que a gente faz numa camada web. Por quê? Porque dentro do dispositivo móvel, ele também tem os elementos e também tem como identificar cada um desses elementos. E ao identificar esses elementos, eu já estou cumprindo a primeira parte do meu teste automatizado, que é identificar e mapear esses elementos, para que depois a gente interaja com eles, ou seja, clicando ou digitando, e para que no final nós tenhamos então uma validação através de uma asserção, onde eu valido que depois de executar uma determinada ação, o software respondeu, né, com sabedoria, respondeu de maneira assertiva, certo? E aí, a cada vez que o código da aplicação sofrer manutenções, nós vamos rodar esse teste. Esse teste tem que mostrar que a aplicação funcionava corretamente. Então, é para isso que nós temos automação de testes. E agora aqui, né, quando a gente chega nessa fase de mobile ou web, você já percebe que quando a gente falava antes desse vídeo, quando você falava de automação de testes, a primeira coisa que vinha na sua mente era essa camada aqui, ou talvez a camada que eu mostrei anteriormente da web, não é verdade? Só que agora você já vê que não. O mundo de automação de testes, ele é muito maior do que você pode imaginar, certo?
Legal. Aqui, então, outra vez a gente está falando sobre automação de testes, e quando a gente fala de automação de testes de aceitação mobile, tem ali algumas ferramentas que você pode utilizar, como, por exemplo, o Appium, né? Que é ali tanto uma ferramenta quanto um framework que você pode utilizar para automatizar esses testes. E quando a gente falou aqui de automação de teste de aceitação web, eu não falei de ferramentas, mas você tem o WebDriver, você tem o Cypress, são ferramentas que podem ser utilizadas para essa camada também. E agora a gente também, né, vê aqui que é possível também ter uma automação de testes em uma camada de aplicação desktop. Olha só que interessante. Nesse caso, na camada desktop, você também tem ali a possibilidade de interagir com a aplicação que é instalada nativamente no sistema operacional para que você possa, então, interagir, testar aquela determinada aplicação e ter ali um script que roda cada vez que o código da aplicação é alterado, né? Então aqui nesse caso nós temos novamente um teste, que é o teste comprar um cheeseburger, e aqui você vai ver que o que eu preciso colocar dentro de um teste automatizado como esse é um pouco diferente. Então, eu abro aquela versão do app na máquina onde está executando o teste, eu mapeio e interajo com os objetos, clicando e digitando, muito semelhante ao que a gente viu nos testes de aceitação web ou mobile, e por fim valido que as saídas esperadas são realmente aquelas que foram me apresentadas, certo? Então aqui nesse caso, novamente a gente vê que ainda assim é possível automatizar se eu tenho uma aplicação que também tem uma interface gráfica desktop, né? E aí a gente vai para a nossa última camada aqui especificamente de automação de testes para esse vídeo, que são os testes de performance. Como eles funcionam? Funciona assim. Ainda assim é automação de testes, só que o que eu automatizo é o envio das requisições do meu cliente para o servidor. Então, eu intercepto requisições entre o cliente e o servidor e eu reproduzo essas requisições para avaliar como é que a minha aplicação se comporta, como é que o meu servidor se comporta, ou com o servidor na qual a minha máquina, o meu servidor está localizado, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vê dentro dessa imagem aqui do slide que existe aqui algum tipo de monitor que vai estar analisando aqui as requisições que são enviadas, e eu vou criar um teste, que é um teste paralelo, ou seja, ele envia diversas vezes de maneira simultânea a mesma execução de um teste. E aí, dentro desse teste, o que eu faço é configurar massas de dados e request, configurar a quantidade de usuários simultâneos e executar e analisar os resultados que tem dentro desse determinado teste. Uma ferramenta que pode ser utilizada aqui para esse fim é, por exemplo, o JMeter, Apache JMeter, que serve ali então para que a gente possa simular o envio, né, de requisições de maneira simultânea e analisar como é que a aplicação corresponde, né, a esse número excessivo de acessos. Então perceba, nesse momento a gente já falou sobre 10 camadas onde pode haver automação de testes. E nesse exato momento você já deve ter percebido então que apenas usar o termo automação de testes já não é mais o suficiente. É necessário que você fale claramente de quais são as camadas que você está pensando em automação de testes. Então aqui nós temos a camada de unidade, a camada de integração, a camada de componente, de APIs REST e SOAP, de regressão visual, de aceitação web, aceitação mobile, aceitação desktop e também a camada de performance. Quais delas são as camadas que você já automatizou seus testes? Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários. Interaja com esse vídeo. Se você curtiu também, descobrir essas 10 camadas aqui onde pode haver automação de testes, não esqueça de clicar no botão curtir, compartilhar esse vídeo com seu amigo e, é claro, se inscrever aqui no canal, porque todas as semanas, 2 vezes por semana, eu venho aqui para trazer um novo vídeo para você. Espero que você tenha gostado desse. A gente se vê no nosso próximo episódio aqui, também para falar um pouco mais sobre a automação de testes, mas dessa vez sobre como escolher a lógica da automação de testes. A gente se vê nesse próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!